porque estamos aqui e no tempo certo tudo vai se encaixar, não é isso? Eu quero orar neste momento, vamos iniciar. Já iniciamos, lógico, mas queremos aqui neste momento fazermos uma oração. Vamos pedir ao Senhor porque estamos em momento difícil, não só aqui na Europa, mas em todos os continentes, né? Em todo o mundo. E é necessário que nós buscamos ao Senhor e pedimos a Ele que venha nos confortar, venha nos abençoar de uma forma tremenda. Eu quero que onde você esteja, curva sua cabeça, esqueça um pouquinho lá de fora das coisas que estão acontecendo e vamos orar. Pai, neste momento nós oramos, Senhor, te louvamos, te exaltamos, te agradecemos, Pai, por tudo, Senhor, que o Senhor tem feito em nossas vidas, Pai, por tudo que o Senhor tem nos livrado, tem nos guardado, Senhor, por tudo que o Senhor tem criado, Senhor, Pai, que nós possamos, Pai querido, aproximar-se de Ti, ó Pai. Meu Deus, meu Pai, Senhor, neste momento, Pai querido, nós te pedimos, Senhor, pela vida de cada irmão, Senhor, de cada família, Pai, de cada um, Senhor, daqueles que estão conectados, Senhor, neste momento, Pai, e aqueles que após, Senhor, estarão vendo, Pai querido, este vídeo, Senhor, esta live. Ó Deus maravilhoso, nós te pedimos, Senhor, neste momento, Pai querido, por tudo, Senhor, que o mundo, Senhor, está atravessando, Pai querido, nesta hora, Senhor, e o Senhor sabe de todas as coisas. Pai, nós não sabemos, Senhor, o que irá acontecer amanhã conosco, Pai, com o teu povo, Senhor, com todos, Pai. Mas o Senhor é que sabe, Pai querido, e que direciona, Senhor, todas as coisas. Meu Deus, meu Pai, Senhor, neste momento, ó Deus maravilhoso, eu oro, Senhor, e te peço, ó Deus, abençoa, Pai querido, o teu povo, Senhor, no Brasil, Pai querido, abençoa o teu povo, Pai, a tua igreja, Senhor, a Geração Viva Church, Pai, na cidade de Recife, Senhor, na cidade de Planaltina, de João Pessoa, Pai, aqui em Lisboa, Pai querido. Abençoa, Senhor, cada um, Senhor, dos membros, Pai querido, da Palavra Viva, que está, Senhor, da Geração Viva, perdão, que está, Senhor Jesus, sobre esta nação. Meu Deus, meu Pai, em nome de Jesus, Senhor, eu te peço, Pai querido, neste momento, Senhor, que o Senhor venha, ó Deus maravilhoso, abençoar em nome de Jesus, ó Pai. Em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Aleluia. Vamos então compartilhar algo da palavra do Senhor que Deus colocou no meu coração para que nós possamos refletir um pouco acerca de tudo isso que está acontecendo em todo o mundo. Queria eu falar aqui nessa noite que algo tivesse acontecendo, talvez, só em um determinado lugar, em um determinado continente, uma cidade, ou algo tipo parecido. Mas neste momento nós estamos atravessando um período crítico das nossas vidas, um período em que nós muitas vezes ficamos sem rumo, sem saber o que irá acontecer, sem saber o que vai acontecer conosco. Mas nessa noite eu quero trazer algo aqui não desconhecido, não. Eu não quero trazer algo desconhecido, porque até então eu acho que eu não tenho algo que aqui ninguém o conheça. A palavra de Deus, lá em Mateus
16, no verso 18, fala assim: Jesus conversando com Pedro e fala o seguinte: também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Jesus estava falando com os discípulos, e quando ele pergunta aos discípulos o que o povo estava pensando, o que o povo estava achando dele, Pedro se representa à frente e diz: Senhor, tu és o Filho de Deus. E no decorrer dessa história, Jesus aqui começa a falar com Pedro e fala o seguinte: tu és Pedro, ou seja, tu és pedra, tu és fragmento, tu és pó. E eu aqui com a minha imaginação, isso é um texto que causa muita adversidade, mas na minha imaginação, eu creio que Jesus se volta para ele ou aponta para ele e diz que sobre aquela pedra que era Jesus, que é a rocha, ele edificaria a sua igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então, meus queridos, estamos vivendo em um momento, em um tempo muito difícil, onde muitos falam: as igrejas fecharam, está tudo acabado, não existe mais lugar para ir congregar. Mas a maioria das pessoas que reclamam é porque ainda não sabe que eles são a igreja. Eles próprios são a igreja. Nós somos a igreja. Aquele lugar onde a gente chama de igreja, onde tem 4 paredes ali, é simplesmente um lugar onde nós nos reunimos coletivamente para juntos compartilharmos e adorarmos juntos o nome do Senhor. Porque, na verdade, nós somos a igreja. Quando se fala de rocha, ao ler aqui esse versículo, onde Jesus diz que ele é a rocha, e que as portas do inferno não prevalecerão contra ela, eu me lembro muito de construção, porque para quem me conhece sabe que eu sempre trabalhei com construção, sou construtor desde há muito tempo. O bispo Nemésio, por exemplo, me conhece, já viu algumas obras. Eu não sou um grande construtor. Eu não sou construtor de edificar prédios, essas coisas. Eu sou um médio, porque até então eu era de uma pequena cidade, e pequena cidade não existe esses prédios, essas coisas. E quando eu olho para esse texto, me traz à memória o seguinte, de uma construção. Porque Jesus diz que ele é a rocha. E a igreja é construída sobre essa rocha. Então nós não temos de que temer, porque a igreja está construída sobre a rocha, e a rocha não vai abalar. Porque quando nós construímos algo sobre uma rocha, isso não se abala. Em matéria de construção, a primeira coisa que se faz em uma construção é a base. E a base ela tem que ser boa. A base ela tem que se tornar uma rocha. Quando a construção é um pouco grande, existem lugares que você pega para fazer ali a base, você consegue achar uma pedra, uma rocha, mas existem outros lugares que você pega um terreno um pouco folgado, um terreno que não traz confiança. E para que aquela casa não se abale,
casa não trinque, não abra rachaduras, é necessário que você interlace ali uma base e construa com cimento e brita e ferro uma rocha interligada à outra, para que aquela base ela não venha se abrir, ela não venha abrir rachaduras, não. Então, Jesus, ele é a rocha, e sobre essa rocha é que nós estamos. Olha, nós estamos aqui em Portugal, e hoje completa 15 dias que nós estamos de quarentena, ou seja, em estado de emergência. Estamos há 15 dias. O governo ontem, ele colocou mais 15 dias de estado de emergência. Então, ao todo, nós vamos ter, a princípio, 30 dias em estado de emergência. O governo está muito preocupado com tudo isso que está acontecendo. Por quê? Porque aqui em Portugal, aqui em Lisboa, no país inteiro, nós temos cerca de 2 milhões de pessoas que estão acima de 65 anos. Que essas pessoas dizem que estão em estado de risco, né? Mas durante esses 30 dias, esses 15 dias que já se passaram, e mais 5 que virão, aliás, mais 15 que virão, nós podemos tirar proveito e aprendermos muita coisa aqui. Estamos aprendendo muito aqui. Nós estamos aprendendo que ficar em casa, que ficar trancado em casa traz muitos benefícios. Ah, pastor, mas temos que trabalhar. Eu, por exemplo, não posso trabalhar. Pelas medidas do governo aqui, eu não posso trabalhar, porque com quem eu trabalho, eu não trabalho sozinho. Nós trabalhamos em dupla, em equipe. E os carros aqui, eles só podem transitar com uma pessoa dentro. E quando você aproximar mais aqui da Páscoa, as medidas estão mais apertadas. Porque eles têm como tradição na Páscoa viajarem, conhecerem. Tanto é que as escolas aqui têm 2 semanas de férias na Páscoa. Então, é um momento de aprendizado, é um momento de nós estarmos juntos, famílias juntas. Mas, infelizmente, algumas pessoas não podem, não têm condição de estar junto. Quando eu falo aqui de mais de 2 milhões de pessoas acima de 65 anos, eu estou falando da maioria que são de 80, 75. Muitas pessoas que moram sozinhas, ou outros que estão da mesma idade que moram junto. Então, para outras famílias estão juntas, estão unidas. Existem muitas pessoas aqui que a rotina é muito diferente. Os pais saem para o trabalho, alguém chega, leva os filhos para a creche, os filhos já chegam às 6 horas da manhã, ou 6 horas da tarde, ou talvez até mais tarde. E muitos pais aqui vê os filhos finais de semana. E as escolas fechou, os pais foram para casa, os filhos estão em casa e a família está junto. Veja só como acontecem as coisas. Eu vejo isso não como um mal, eu vejo isso como um bem para a família. Os pais vão conhecer melhor os filhos e os filhos dos pais. A educação de filhos aqui são praticamente terceirizada. Outras pessoas educam. E essa é a grande chance dos pais
educar os filhos, pelo menos por 30 dias, não é isso? Mas eu vejo isso como Deus chamando seus filhos para debaixo das suas asas, né? Muitas pessoas por aí não querem saber de Deus, não querem saber do Evangelho, não querem saber de nada. E esse momento é um momento onde nós temos que saber que é um momento próximo à vinda do Senhor Jesus. Falando ainda a respeito de Pedro, lá em Mateus 14, 28, fala o seguinte: respondendo-lhe Pedro disse: se és tu, Senhor, manda-me ter contigo por sobre as águas. É um texto muito conhecido, onde Jesus mandou os discípulos pegar o barco e atravessar. Jesus ficou na praia e à meia-noite Jesus foi ter com eles sobre as águas. Veja só, Jesus ele é o ponto de equilíbrio. Jesus é a rocha e ele é o ponto de equilíbrio. Pedro, diante daquele todo movimento, Pedro olha para Jesus naquele momento em que eles reconhecem Jesus. Pedro olha para Jesus e fala: ei, deixa eu ir ter contigo. Deixa eu ir ter contigo, deixa eu andar sobre as águas. Eu quero estar próximo de ti. E Pedro, olhando para Jesus, ele desce do barco e ele começa a andar por sobre as águas. Nesse momento, é um momento muito importante, aonde nós podemos observar que quando nós estamos olhando para o ponto de equilíbrio, nós podemos até andar sobre as águas, né? Se nós estamos olhando para Jesus, que é o nosso ponto de equilíbrio, nós podemos fazer qualquer coisa. Quando nós estamos olhando para Jesus, que é a rocha eterna, que é o que nos dá firmeza, nada vai acontecer se não for da vontade do Senhor. Veja bem, quando nós temos um ponto de equilíbrio, nós podemos andar. Voltando à minha experiência como construtor, quando se tem um ponto de equilíbrio, fiz isso por várias vezes, construindo. Isso é até arriscado, eu estou falando isso, mas não quero que ninguém faça isso. Mas já fiz muito. Quando nós estamos em uma construção, eu, por exemplo, que estávamos lá por 5 metros de altura, 4 metros, e era necessário fazer algo de uma ponta a outra da construção. Muitas vezes, por inúmeras vezes, eu caminhei 6, 7, 8 metros, em uma altura de 5, de 6 metros, de 4, sobre uma parede de tijolos que são 10 centímetros. Saía de uma ponta e ia caminhando até a outra ponta. Mas eu tinha um ponto de equilíbrio. Quando eu ia começar aquilo ali, aquele caminho, eu escolhia um ponto de equilíbrio do outro lado, para que eu pudesse fazer aquela caminhada, para que eu pudesse fazer aquela trilha em cima daquela parede de 10 centímetros. Há poucos dias atrás, há poucos meses atrás aqui, nós moramos aqui em um lugar
muito privilegiado, graças a Deus, aqui em Lisboa. Nós moramos perto de um lugar chamado Alameda. É uma praça muito grande, muito bonita. E alguns meses atrás veio para cá uma artista, que eu não sei o nome, uma mulher, e ela fez uma grande apresentação ali naquela praça. A equipe dela instalou um cabo de aço que daria mais ou menos 300 metros de uma ponta a outra, a uma altura de mais ou menos uns 50 a 60 metros de altura. E sem nada, aquela mulher, ela fez uma apresentação, ela saiu de uma ponta a outra daquele cabo de aço, andando e fazendo malabarismo sobre aquele cabo. Mas uma coisa nós notamos, uma coisa eu notei, que aquela mulher, ela nunca tirava os olhos do ponto de equilíbrio. Qual era o ponto de equilíbrio? Ela escolheu a frente. Ela escolheu lá na frente um ponto para ela ficar olhando. Porque muitas vezes, quando nós estamos assim, que nós tiramos os olhos do nosso ponto de equilíbrio, nós acabamos criando algo muito errado, talvez até caindo ou acontecendo algo que não vai nos satisfazer. Assim foi com Pedro. Pedro, ele desceu do barco, escolheu um ponto de equilíbrio que era Jesus, e ali ele começou a caminhar sobre as águas. Mas existiu um momento que Pedro tira os olhos do ponto de equilíbrio, que é Jesus. Aí Pedro entra em pânico. Pedro percebe que está afundando. Pedro sente uma sensação de morte, uma insegurança. Sabe o que eu vejo com isso, o que eu aprendo com isso? É que existem muitas pessoas que tiraram a sua visão diante de tudo o que está acontecendo no mundo. Tiraram a sua visão do ponto, da rocha de Jesus e começaram a afundar. Começaram a entrar em pânico, começaram a ter problema, começaram a ter várias formas de problema. Não só o Covid, meu querido, não só o Covid está matando pessoas, mas sim muitas outras coisas que vêm por causa dele. Doenças psicossomáticas. Quantas pessoas estão por aí sofrendo? Quantas pessoas estão por aí nas sarjetas? Porque tiraram os olhos de Jesus do seu ponto de equilíbrio. Muitas vezes entramos em desespero, entramos em pânico, o mundo está em pânico por causa disso. Mas eu tenho certeza que isso vai servir para encontrarmos de volta o nosso ponto de equilíbrio, que é Jesus Cristo. Se deixarmos de olhar para o nosso ponto de equilíbrio, nos tornaremos presas fáceis para o inimigo. Quantas pessoas sofrendo, aqui mesmo em Portugal, quantos lugares, quantas pessoas que estavam afastados de Deus, que agora estão correndo, que agora estão procurando. Quantas pessoas levavam Deus na brincadeira,
fazendo piadas, e agora estão se voltando, estão se dobrando. Estamos vendo no Brasil, no domingo, uma grande manifestação de oração e jejum pelo Brasil. Nós aqui vamos também entrar nessa, mas vamos entrar também por Portugal, pela Europa, pelo mundo. Estamos juntos, sim, estamos juntos. Continuando, em João 21:3, onde disse-lhe Simão, o mesmo Pedro, vou pescar. Disseram-lhe os outros, também nós vamos contigo. Saíram, entraram no barco e naquela noite nada apanharam. Pedro, depois de tudo isso, depois de uma grande caminhada com Jesus, depois de acompanhar Jesus em todos os momentos, bons momentos difíceis, Pedro negou a Jesus e ficou... Eu acho que Pedro entrou também em pânico, entrou em estado de depressão. Pedro ficou muito mal. Por isso que Pedro não é a pedra. Pedro é fragmento. E ele saiu, e o texto que lemos aqui, o versículo que lemos, fala que ele estava em um lugar, em 7 pessoas, e ali meio que desiludido, ele falou que ia pescar. Pedro era muito influenciador e levou com ele os demais e eles foram pescar. E naquela noite eles não apanharam nada. Eu quero te fazer uma pergunta agora. Quando tudo isso passar, o que você vai aprender? Porque isso vai passar. Que lição nós vamos tirar disso? Pedro andou com Jesus, viu todos os milagres, viu todas as coisas, caminhou junto, fez isso, fez aquilo, e depois de tudo isso, Pedro se recua num canto e vai pescar. O que isso te lembra? Quem era Pedro antes de conhecer Jesus? Pescador. Pedro teve todo um ministério com Jesus, todo um tempo com Jesus, e nesse momento aqui, Pedro volta a praticar as mesmas coisas que praticava antes. O que eu aprendo nesse texto? O que nós aprendemos nesse texto? É que nós não podemos, depois de tudo isso, depois de passar tudo isso, nós não podemos voltar a praticar as mesmas coisas que praticávamos até hoje. Esse Covid, essa pandemia, esse pânico, eu tenho certeza que será um divisor de águas na minha e na sua vida. Eu tenho certeza que quando sairmos dessa, vamos sair mais forte. Porque o que não nos derruba, nos deixa mais forte. Isso não vai nos derrubar. Quando tudo isso passar, nós estaremos prontos. Não para fazer aquilo que nós estávamos fazendo, não. Para fazer muito mais.
Quando tudo isso passar, nós seremos soldados prontos para a grande guerra, para a grande ganha de almas. Porque eu tenho certeza, meus queridos, que nós não vamos mais ficar sentados. Nós vamos sair da zona de conforto e abrir e escancarar para o mundo inteiro que nós somos do Senhor e que o nosso objetivo aqui na terra é proclamar o Evangelho. Quando tudo isso passar, nós não seremos mais os mesmos. Quando tudo isso passar, seremos uma nova igreja, uma nova história. E isso vai passar. Amém? Quantos podem dizer amém? Glória a Deus. Estamos terminando e vamos orar ao Senhor. Eu quero pedir nesse momento pela vida de cada um que estão ao vivo, que estão assistindo. Eu quero pedir pela vida do nosso bispo, o bispo Nemésio, essa pessoa que eu a conheço de muitos anos. Pastora Ana Carla, Samuel, presidente desse ministério. Eu quero pedir pelos pastores desse ministério que nos abençoa com as suas orações, que estamos cobertos e estamos confiantes que o Senhor, Ele está nos protegendo aqui. Vocês daí do Brasil têm uma grande parte, para não dizer toda parte, porque nós estamos debaixo da proteção do Senhor. Neste momento também, eu quero falar a você que é da igreja, mas você não está indo na igreja. Você é a igreja. As igrejas, os prédios das igrejas estão fechados. Aqui também. Aqui está fechado. Aí no Brasil também está fechado. Mas fecha-se a igreja, mas não fecha-se as contas. Eu, por exemplo, estou há 15 dias que não trabalho e vou ficar mais 15. Se não trabalhar, não recebo. E assim acontece. As igrejas não têm prédio próprio. As igrejas têm que pagar os seus compromissos. E você não pode esquecer de abençoar a vida e também abençoar a obra do Senhor. Portanto, você que está fazendo parte neste momento, venha estar abençoando a sua igreja, tanto em Recife, quanto em Planaltina. Esteja abençoando. Não esqueça disso. Isso é bênção do Senhor. Eu quero orar com vocês neste momento. Eu quero pedir aqui a pastora Evanilde, a minha esposa, que esteja aqui comigo, ao meu lado, e nós estaremos orando. E vocês também aí do outro lado estarão orando e pedindo ao Senhor que esteja abençoando e nos livrando de qualquer mal, de qualquer problema nas nossas vidas. Pai, neste momento nós oramos, Senhor. Te exaltamos, Deus, e glorificamos, Pai querido, por tudo, Pai querido, que o Senhor está fazendo. Ó Deus maravilhoso, Senhor, neste momento eu oro, Senhor, e apresento, Pai querido, a vida, Senhor, dos líderes, Pai querido, desse ministério. Ó Deus maravilhoso, em nome de Jesus, Pai querido, eu te peço, Senhor, nesta hora, Pai,
Abençoa, Senhor, os teus filhos, ó Pai, que estão, Senhor, ofertando, estão dizimando, Pai querido, que estão, Senhor, cumprindo com as suas obrigações, Pai querido, para com o teu reino, Pai. Senhor, neste momento, Pai querido, eu te peço, Senhor, venha, Pai, abençoar as nações, ó Pai, abençoa o Brasil, Senhor, abençoa, Pai querido, Portugal, Senhor, onde nós estamos, ó Pai, e queremos lembrar, Senhor, que o mundo inteiro está passando por um momento difícil, Pai, mas que o Senhor é o Deus, o Senhor é a rocha eterna, Senhor, o Senhor é o nosso ponto de equilíbrio, Pai querido. Ó Deus, em nome de Jesus, ó Pai, nós te pedimos, Senhor, nesta hora, Pai querido, abençoa, Senhor, de uma forma especial. Abençoa aqueles que estão trabalhando, Senhor. Abençoa, Pai querido, principalmente a área da segurança, Pai, a área da medicina, ó Deus maravilhoso. Senhor, que estão cuidando, Senhor, de cada um, Senhor, daqueles que estão doentes, Pai querido. Que o Senhor venha, Pai, abençoar e dar força, Senhor. É o que eu te peço, Senhor, neste momento, Pai, em nome de Jesus. Amém e amém. Está aí o número da conta da igreja. Você que é de Recife, está o número da conta, você pode ir lá fazer uma transferência ou até mesmo um depósito. Você que é de Planaltina, procure os pastores. Planaltina é uma cidade não é tão grande, e você conhece e tem acesso direto ao seu pastor. Que Deus abençoe grandemente, de uma forma muito especial. Quero agradecer aqui o nosso bispo e a sua família por esse momento que nos fez, que o Senhor fez nesta hora, nesse dia, de nós estarmos juntos. Eu quero agradecer cada líder, cada pastor desse ministério. Que Deus abençoe, um forte abraço, e quero deixar aqui uma frase para cada um de nós. Veja só, onde há confiança no futuro, insegurança não determina o presente. Amém? Que Deus abençoe, um forte abraço em todos, e eu agradeço em nome de Jesus.